Eu tinha cerca de 2 aninhos, tinha a idade da minha filha mais ou menos, e havia um livro de... eram contos, aqueles contos curtinhos, poesias, que a minha mãe me lia sempre, todos os dias. Então chegou uma altura que eu já sabia as poesias todas de cor do livro. Então houve um dia que eu enganei as minhas primas e disse-lhes que já sabia ler. Com a minha idade. E então peguei no livro das poesias e comecei a ler. Abri uma página aleatória, escolhi uma poesia que lá estava e como eu sabia de cor, comecei a dizê-la. As minhas primas que já estavam na escola, que já efetivamente sabiam ler, ficaram totalmente boquiabertas. Beber um pouco de água, beber aguinha. E por fim, trouxe um caderno meu da faculdade, creio eu, não me engano, da licenciatura em Gestão Hoteleira. Este aqui, Hotel Palace Vida que eu vou explorar. Ok, então restaurantes, hotéis, legislação turística e hoteleira, noções gerais de direito. Esta cadeira tivemos uns calhamaços das legislações turísticas relativamente ao turismo. Felizmente podemos levar connosco para as frequências, para as alturas de avaliação. Vou-vos mostrar uma coisa que eu era capaz de emoldurar. Nós aqui, não sei se no Brasil é igual, mas na faculdade em Portugal muitos professores permitem aos alunos levar cábulas, são folhas onde nós temos apontamentos que são lembretes para nos lembrarmos da matéria. É um auxílio, um apoio aos exames. Só que tínhamos direito apenas a uma folha branca de um lado, apenas. E eu tinha aqui uma cadeira que, aliás, frente e verso, uma folha frente e verso. Eu tinha uma cadeira que eu estava com uma certa dúvida, tive pouco tempo a estudar, tinha receio que não me fosse lembrar, não estava muito confiante para ir a exame. Então o que é que eu fiz? Aproveitei ao máximo a minha folha de rascunho, a minha folha de cábulas. Vejam a quantidade de coisas que eu escrevi nesta folha. Deu jeito, mas deu tanto trabalho. Atenção que eu escrevi tão miudinho com uma folha inteira. Foi suficiente, aliás, até sobrou tempo, foi suficiente para a matéria toda do semestre.
este ano, como eu vou começar as aulas de mestrado em setembro, vou precisar de... Ai, tão fofinha que eu era. Vejam só a maneira como eu conseguia ser bem organizadinha e ter as coisas muito fofinhas, muito fofinhas. Olham aqui o cérebro. William Marsden, em 1928, publicou um livro onde designa 4 estilos iniciais de Disc, em que a pergunta é como é que os estilos permaneceram consistentes durante milhares de anos através de continentes e de culturas em pessoas. A resposta: temos o ponto 1. Os autores já observaram que os 4 quadrantes do cérebro correspondiam de uma forma geral a padrões específicos de comportamento: comportamento racional, comportamento criativo, comportamento patronado e comportamento emocional. A constituição do nosso cérebro determina a forma como pensamos, sentimos e agimos, que por sua vez define aquilo que somos. E por fim, os 4 quadrantes do cérebro são 4 estilos, tão simples quanto isso. Não sei se está concluída. Deixa eu ver outro exemplo de como eu era organizadinha e gostava de ter tudo muito direitinho, muito bem posto. Isto era negociação e técnicas de venda. Isto já eram exercícios. Imaginem, na faculdade nós não temos tantos apontamentos em aula, então o caderno acaba por ser um pouco menos necessário. Olha, tá fofinha, tudo com cores, tudo direitinho. Tenho aqui uma pirâmide, que é a hierarquia das necessidades de Maslow. Isto acho que é gestão de projetos. Não, marketing, gestão de marketing. Gestão de marketing. Marketing é tão básico que não pode não ser considerado em separado. É o ponto de vista final de toda a organização, empresa, ponto de vista esse que é o do cliente. O sucesso de negócios não é determinado pelo produto, mas sim pelo consumidor. Um pouco como a história do velho, da criança e do burro. Não me lembro qual é a história do velho, da criança e do burro. O tipo de produção. Bem, muita coisa. Muitos apontamentos. Isto é formação e evolução de direito no trabalho. Chegamos à legislação. Basicamente, de certa forma, tenho saudades destes tempos. E agora com a minha filha vamos ver como é que corre a faculdade. Mas tenho uma boa rede de apoio e acredito que vai correr bem. Bem, o vídeo já está super longo e eu já mostrei a minha relíquia. Isto é a herança que eu vou deixar para a minha filha. Quero-vos deixar um beijinho muito grande. Quero-vos pedir que deixem nos comentários aquilo que vocês acharam deste ASMR.